Boa noite, galerinha. Boa noite para mim que estou gravando esse vídeo à noite. Bom dia ou boa tarde ou até boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês vão assistir essa aula. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula número 3 do quarto e último bimestre de 2020. Esse ano tão atípico, ano da pandemia do coronavírus e de tantos outros acontecimentos que a gente está vivendo. Então, último bimestre, essa é a aula número 3 do quarto bimestre. Na aula 1 e na aula 2 nós falamos sobre feira de profissões. Na aula 3, que é hoje, vocês vão começar a entrar em um tema que eu julgo ser um dos temas mais importantes da vida acadêmica de vocês. É verdade, projeto de vida. Olha que legal. Projeto de vida. Tudo a ver com feira de profissões, mas não somente, porque feira de profissões fala sobre a importância de você saber escolher a sua carreira, a sua profissão. Tem a ver com o seu futuro profissional. Projeto de vida é algo mais amplo. Não somente está ligado à sua profissão, está também ligado a outras áreas da sua vida. Finanças, família, relacionamentos e por aí vai. Daqui a pouco eu explico melhor. Portanto, hoje nós vamos começar a falar sobre projeto de vida. Fiquem muito empolgados porque tem muita coisa boa esperando por vocês. Eu já quero pedir uma coisa para vocês aí. Incentiva seus colegas que não estão assistindo às aulas, porque infelizmente as visualizações das aulas têm sido tão poucas. Pouquíssimos alunos têm assistido, outros poucos alunos também têm realizado as atividades e muitos estão sem nota. Eu entrei em contato com alguns alunos entraram em contato comigo, fizeram algumas atividades mesmo fora do prazo. Eu considerei a nota ainda que não total, para não ser injusto com aqueles que entregam no prazo. Mas pelo menos você que está atrasado, fazendo a atividade, entregando fora do prazo, mas fazendo, pelo menos você não fica sem nota. Pelo menos você não fica abaixo da média. Pelo menos você recebe o boletim em azul. Então, você que está sem nota ou com a nota abaixo da média no segundo ou no terceiro bimestre, nos 2 bimestres que já passou, porque nós já estamos no quarto e último, no segundo ou no terceiro, faça as atividades. Tem dúvida? Me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me manda na plataforma, faz alguma coisa, mas pelo amor de Deus, não se prejudique, porque quem está prejudicando é você mesmo. Então, dito isso, vamos começar agora sobre projeto de vida. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes de entrar no tema. Vocês acham que eu esqueci do sorteio de livros? Nananina, não esqueci. Aquele projeto que nós começamos lá, me parece que no segundo bimestre, talvez no primeiro, sobre uma das atividades que eu pedi, que foi a redação, acho que sobre o Dia Internacional da Mulher, se não me engano. E para nós para eu sortear um livro por turma, um para o primeiro, um para o segundo e um para o terceiro. Eu não esqueci. O fato é que, como eu venho dizendo para vocês nas outras aulas, não na anterior, mas nas primeiras lá atrás, eu resolvi esperar o retorno das aulas. O fato é que ela demorou muito, mas parece que agora em outubro, ou novembro, melhor dizendo, né? Acho que é novembro, vai realmente voltar segundo o governo de São Paulo. Então, eu não esqueci do sorteio de livros, tá bom? Então é isso. Vamos começar então falando sobre projeto de vida. Galerinha, nas 2 primeiras aulas nós falamos sobre feira de profissões. Quem participou da primeira feira de profissões já sabe como é difícil a gente clarear as ideias e ter certeza absoluta da profissão que tem a ver com a nossa essência. Mas é um trabalho normal. Então, você não vai participar de uma feira de profissões ou fazer um teste vocacional ou fazer uma orientação profissional ou vocacional e ter 100% de certeza que aquela é a profissão. Não, isso não acontece. Você vai se aproximando mais, vai eliminando umas, ficando mais próximo de outras e as dúvidas vai sendo dirimidas aos poucos. Entende? Então não se desespere, isso é normal, essas dúvidas. O que eu sugiro para vocês que já fizeram a feira de profissões, um teste vocacional e ainda assim tem dúvida. Eu sempre falei isso para alguns alunos que me procuraram. Toda faculdade oferece aos alunos aula experimental gratuita. Primeira coisa, assiste uma aula, 2 aulas ou 3 aulas experimental
da área que você deseja atuar, que ainda está em dúvida. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é quando você senta e sabe do conteúdo de fato daquela área. A aula experimental, toda faculdade, basta você entrar em contato com ela, você tem esse direito de assistir. Segunda dica, que é mais eficaz, ficar um dia, pelo menos um dia, se mais, melhor ainda, mas pelo menos um dia, numa área acompanhando um profissional da área que você deseja atuar e que você tem dúvida. Você tem dúvida se você, por exemplo, quer ser ou não psicólogo, ou terapeuta, ou dentista, enfim. Conversa com um profissional que você conhece ou entre em contato com alguém. Se você não conhece, entre em contato através do site, do Instagram. Hoje é mais fácil ainda, as pessoas adoram ajudar, você não tem ideia. Um profissional adora ajudar essas pessoas, vocês jovens que estão nessa dúvida. E você fica com ele lá um dia inteiro para sentir. É totalmente diferente, a vibe é outra. Aquilo vai te dar mais empolgação para você seguir aquela profissão ou vai tirar de vez a sua dúvida e falar assim, puxa, não era bem isso que eu queria. Então essas duas dicas para quem ainda está em dúvida. Terceira dica, participa da próxima feira de profissões. Quem não participou da primeira, nós temos uma agora, que eu falei na aula passada, que é dia 27, 28 e 29. Terça, quarta e quinta da semana que vem. Então você que não participou, participe. E você que participou, participa de novo. Vai clareando as ideias. Então essas foram as duas primeiras aulas, Feira de Profissões. Agora vamos falar sobre projeto de vida. Projeto de vida começando hoje não trata apenas da questão profissional. Vai tratar da questão da família, relacionamentos, futuro profissional que tem a ver com o que vocês fizeram, espiritualidade, seu papel social, sua generosidade e solidariedade, sua área, seus momentos de lazer, sua parte financeira. Tudo isso está englobado no projeto de vida. Qual que é um grande problema nosso? É que nós não planejamos, não fazemos o nosso projeto de vida. E eu não estou dizendo aqui como alguém que fez o projeto de vida lá atrás, porque eu acabei entrando para a área do coach e me descobrindo só depois. Se eu tivesse o conhecimento que hoje tenho, eu teria feito lá atrás. Então, infelizmente, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo agora. Então, qual que é a ideia? É você fazer um projeto de vida para cada uma dessas áreas. Óbvio que não vai ser seguido à risca, as coisas mudam, as circunstâncias aparecem, você vai tendo que ajustar, mas você vai ter um mapa, uma linha, uma direção para você seguir para cada área da sua vida. Então a ideia é você fazer um projeto da sua vida. Aqui cabe uma explicação. Para a galerinha aí do terceiro ano e do segundo principalmente, que ano passado teve comigo ali aula de quadro dos sonhos, não é isso, tá bom? Tem a ver, mas não é isso. Então não é uma repeteco, não é um repeteco do quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos é muito importante, mas quadro dos sonhos, vocês viram, é uma parte visual de recorte que você, lúdico, né? Uma forma lúdica de você colocar ali suas metas. Tem a ver com o projeto de vida, mas o projeto de vida é muito mais amplo do que isso, tá bom? Então é isso que nós vamos começar a trabalhar hoje. Olha que interessante. Eu falei para vocês, talvez na aula anterior, não sei se vocês se lembram, que 70% das pessoas hoje, numa última pesquisa realizada, se dizem insatisfeitas com aquilo que fazem. E por que elas estão insatisfeitas? Não tem a ver somente com a questão profissional ou escolha da profissão. Tem a ver também com aquilo que elas fazem em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, é muito comum você perguntar para alguma pessoa, você tem um costume de fazer doação de sangue, por exemplo? Ou doação de um dia de trabalho para uma ONG, por exemplo? É muito comum você falar, não, nunca pensei nisso. E aí as pessoas que fazem isso, da mesma forma, quando houve uma história, como por exemplo, quando nós trabalhamos a entrevista do CVV, de voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida, no Setembro Amarelo, com a Rose. E quando a gente traz outras histórias para vocês, vocês se emocionam, ficam tocados. Mas na prática, a gente não tem esse costume de dar um tempo, uma parte do nosso tempo para um trabalho voluntário, por exemplo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer
que a gente não tem um projeto de vida voltado para todas as áreas e por isso a gente fica insatisfeito. Esses 70% de pessoas insatisfeitas tem a ver com aquilo que a gente vai fazendo da nossa vida, ou seja, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então a gente não se programa, não se planeja. E a gente acha lindo as pessoas que são realizadas profissionalmente, que se sentem felizes, que têm uma família estruturada, que fazem um trabalho voluntário. A gente fica maravilhado, mas você já parou para pensar que essas pessoas com as quais você se maravilha com a história, pode ser você lá na frente? Se você se programar hoje? Então o projeto de vida é trazer para a realidade aquilo que você pode fazer da sua vida. Não é algo impossível você ser alguém de referência na sociedade. Não é impossível você ser alguém de sucesso na família, nos relacionamentos, na profissão, na carreira, nesse tipo de trabalho social e trabalho voluntário, tendo seus momentos de lazer. Então não é impossível. Então a gente se sente insatisfeito com a nossa vida pessoal ou profissional porque a gente não planeja a nossa vida. E quem não planeja a vida que tem, acaba planejando errar na sua vida. Né? Uma frase muito conhecida, quem não para planejar a sua vida, no fundo está planejando errar com a sua vida. Então, olha como é comum, por exemplo, a gente chegar numa sexta-feira e postar e ver, ou postar ou ver posts do tipo sextou. Porque todo mundo gosta da sexta-feira, todo mundo gosta do final de semana, todo mundo gosta da farra. Agora eu vou pra farra, vou pra balada, eu vou sair com os amigos. Sextou. Mas quando chega no domingo, a gente já enfrenta aquela sensação de, puxa, amanhã é segunda-feira, caramba, e bate aquele desespero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós gostamos do final de semana porque representa algo leve, lazer, e não gostamos da segunda-feira porque representa as atividades com as quais a gente tem alguma responsabilidade, ou o trabalho ou a escola. E planejar a sua vida é alinhar o que você faz no trabalho, na escola, no lazer, no relacionamento, de tal maneira que qualquer dia seja prazeroso, não apenas o final de semana. Que qualquer atividade tenha a ver com a sua essência e te dê prazer, não apenas o final de semana e não apenas o momento de lazer. Entende? Tem uma pesquisa muito interessante de um psicólogo americano da Universidade de Harvard, chamado Mark Abel, alguma coisa assim, que ele fez o seguinte: em 1982, nos corredores ali da faculdade, do campus de Harvard, ele fez uma pesquisa e dividiu em 2 grupos. Começou a perguntar para os alunos, para os estudantes, o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquela área, aquele curso, aquela formação. E tinham 2 grupos, 2 grandes grupos que eles dividiram, 2 grandes grupos. Ou as pessoas respondiam, cara, eu não consigo me ver sem isso aqui. Eu sou apaixonado por isso. Nossa, eu me descobri aqui. E os olhos brilhavam. Essas eram as pessoas que gostavam daquilo que faziam, que iam porque amavam, porque tinha a ver com a sua essência. Ou as pessoas respondiam algo do tipo, meu pai sempre foi advogado, por isso eu segui carreira. Porque eu acho que isso dá mais dinheiro. Porque eu acho que isso tem um retorno. Porque eu acho que isso dá um status na sociedade. Porque isso tem um mais conhecimento, um retorno e um status, um reconhecimento, melhor dizendo. Então, 2 grandes grupos. O que fazia por algum tipo de retorno ou obrigação e os que faziam por prazer ou por se identificar com a profissão, a carreira ou o curso que tinham escolhido. 20 anos depois, essa pesquisa foi divulgada numa revista científica. Então, 1982, em 2002, a pesquisa foi divulgada e eles fizeram um levantamento dos alunos que tinham realizado a pergunta e foram saber como que eles estavam hoje. Pasmem, quase 90% dos alunos que estavam no primeiro grupo tinham sido bem-sucedidos, aqueles que gostavam do que faziam, que tinham entrado na faculdade ou naquele curso porque amavam, porque os olhos brilhavam. E a maioria do segundo grupo tinha fracassado nas suas profissões. Então isso diz muito sobre a nossa sociedade, diz muito sobre as nossas escolhas e diz muito sobre o nosso projeto de vida. A questão é, quem você quer se tornar lá na frente?
não é, como eu disse, impossível você ser uma pessoa de sucesso, realizado, feliz em todas as áreas da sua vida. Tem uma história que eu quero passar para vocês, que eu vou deixar o link aí na plataforma da história, que é o jovem Ryan, ou Ryan, né, dependendo, do Canadá. Um garotinho de apenas 6 anos de idade. Olha que história interessante. Um garotinho de 6 anos de idade. Esse garoto, numa aula, a professora começa a falar sobre as dificuldades do continente africano e comenta na aula que muitas pessoas na África morriam por beber água contaminada, água suja, água não potável, vamos dizer assim, né? Porque o correto é você beber água potável. 6 anos de idade, no Canadá. Ryan ou Ryan, o nome dele. E ele ficou tão abismado com aquilo que ele perguntou, como assim? Dentro de si, eu tenho água na torneira, eu tenho água no filtro, eu tenho água em casa, eu tenho água e todo mundo tem. Como assim morrer por beber água contaminada? Ele ficou com aquilo na cabeça. De tal maneira que ele foi procurar os pais, azucrinou a cabeça dos pais e eles foram fazer uma pesquisa, porque ele ficou no pé dos pais e os pais fizeram a pesquisa para ele, para saber quanto custaria para abrir um poço na África. E os pais fizeram a pesquisa com ele e identificou que custaria ali por volta de $2.000. Pois bem, $2.000. Sabe o que esse garotinho de 6 anos fez? Começou a vender as suas coisas, começou a pedir doação, começou a incentivar os pais a falar sobre o projeto dele para os amigos, para o tio, para a família. E todo mundo ficou empolgado com a alegria dele, com a generosidade dele, com a solidariedade dele e ajudou. Mas ninguém imaginou que ele conseguiria os $2.000. Mas o fato é que ele conseguiu. Ele conseguiu juntar os $2.000 e, adivinhe, ele abriu o primeiro poço artesiano, me parece que em Uganda, na África, com esse valor. E ele conseguiu não apenas ali realizar um sonho, mas também impactar a vida da professora, dos coleguinhas, da família, dos amigos, por causa do seu coração, da sua generosidade e principalmente por causa da sua dedicação de chegar até o fim com aquele projeto. Interessante é que tem um menininho lá na África, em Uganda, onde ele abriu o poço, chamado Jim, que escreveu para ele meses depois, dias depois, não sei, porque Jim caminhava 8 quilômetros para buscar água. 8 quilômetros. E ele ficou tão agradecido com aquele poço que ele escreveu para o Ryan. E o fato é que eles começaram a trocar correspondência e sabe o que aconteceu? Eu vou deixar a imagem para vocês, o link do vídeo, depois vocês veem, tem as imagens. O Ryan foi visitar o Jim lá na África. Tem algumas imagens deles dois juntos. Ele visitou o poço que ele tinha aberto com os $2.000, conheceu muita gente e começou a despertar a atenção de algumas pessoas. E o fato é que, fazendo isso, ele tocou o coração de outras pessoas que também quiseram ajudar nesse projeto e ele conseguiu abrir mais 1.500 poços na África, que dá uma média de 1 milhão de pessoas, em média, mais ou menos, que foram beneficiadas com esse projeto do Ryan. Por que eu estou contando essa história para vocês? Por que eu estou contando a história de um garotinho de apenas 6 anos de idade, que ficou tocado pelas palavras do professor, que decidiu ajudar e que foi até o fim, até concretizar o projeto? Porque histórias assim comovem a gente, principalmente quando a gente sabe que elas são reais, são verdadeiras. E essa história é. Vou deixar o link para vocês. E a gente fica empolgado. A gente quer ajudar, a gente quer fazer com que os nossos projetos deem certo. A gente começa a acreditar que eles realmente podem dar certo. Só que a gente só fica no sonho. Preste atenção se não é verdade. A gente fica só na empolgação, só na ilusão. Isso é bom, é muito bom sonhar. Mas a gente para no sonho. Tem uma frase de um poeta americano chamado Langston Hughes, me parece,
que diz o seguinte: agarre-se aos seus sonhos, pois se eles morrerem, a vida será como um pássaro de asa quebrada, impossível de voar. Agarre aos seus sonhos, porque se eles morrerem, a vida será como um pássaro de asas quebradas, impossível de voar. Então, ter sonhos, mas não fazer com que eles decolem, com que eles tomem vida, com que eles sejam realizados, é como você ser um pássaro, mas não poder voar porque a sua asa está quebrada. Então a gente fica só no sonho. A gente não realiza. É lindo sonhar, é maravilhoso, mas a realização é que vai afetar outras pessoas. Guarde isso. Lembra da jornada do herói? Você não está aqui por causa de você. Você está aqui por causa do outro, do próximo, dos outros. Faça como o Rian. Sonhe, mas execute o seu sonho. Então, quando eu falo de projeto de vida, eu quero que vocês fiquem empolgados para colocar metas na sua vida financeira, relacionamento, família, escolar, acadêmica, profissional, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer deixar de legado, de marca na vida de outras pessoas. Eu sei que você tem muito problema, eu tenho tantos que talvez a gente ficaria aqui 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias falando só de problemas. Nós temos mesmo, muitos problemas. Mas o fato é que se nós ficarmos somente apegados aos nossos problemas e não agirmos, a gente fica encolhido na nossa própria vida e a gente não abençoa outras pessoas. Uma vez alguém disse que uma das melhores terapias quando se está passando por problema é ajudar outras pessoas. Experimenta, por exemplo, doar um dia da sua vida numa creche, num asilo de velhos, num CVV da vida, Centro de Valorização da Vida, escutando pessoas que querem se suicidar. Experimenta doar um dia por semana para uma dessas ONGs para você ver se você não esquece dos seus problemas. Por isso, a doação, o servir é terapêutico. Eu sei que você tem muitos sonhos, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho tantos que se vocês pudessem ouvir, eu ficaria madrugadas a fio falando. E na idade de vocês, principalmente, jovem, quer conquistar muita coisa. E o que eu estou lhe dizendo aqui hoje, a partir dessa aula, nossa terceira aula do quarto bimestre e nossa primeira aula sobre o tema projeto de vida é: não desista dos seus sonhos, acredite neles, mas execute-os. Não, tire-os do papel, faça com que eles saiam do papel e vá pousar na vida como ela é, de fato e de verdade. Entende o que eu quero falar para vocês, galerinha? Então, hoje nós começamos essa temática maravilhosa que é falar sobre projeto de vida. Para concluir, eu quero só falar para vocês sobre um vídeo que eu vi esses dias na internet que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar o vídeo do Ryan e vou deixar esse vídeo que eu vou falar agora para vocês. Que eu fiquei muito tocado por esse vídeo, porque o título do vídeo é Famosos que Falharam. Porque nós temos a tendência de olhar a vida dos famosos e de admirar as suas conquistas, as suas realizações, mas a gente esquece dos bastidores, esquece do que eles passaram para chegar onde chegaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode olhar para você e falar: prof, eu achei linda a aula do senhor hoje, a história do Ryan, fiquei muito tocado, mas eu sinto no fundo que eu não tenho capacidade. Eu sinto que eu não sou capaz, sabe, prof? Eu não tenho as qualidades que esse cara tem, eu não tenho a qualidade que o meu colega tem, eu não tenho essa habilidade toda. Poxa vida! Você não precisa ter o que o seu colega tem, o que o seu amigo tem, ou o que algum famoso tem. Você só precisa ser você. Você foi chamado para ser você. E a partir de hoje você vai fazer um projeto de vida para você sair de 2020 sabendo o que você quer conquistar, realizar e quais vidas você quer tocar. Porque no fundo, e eu falo isso para vocês milhares de vezes, é sobre tocar outras vidas que nós estamos nesse mundo. Então esse vídeo que eu vou deixar para vocês vai contar a história de alguns famosos. Por exemplo, depois de ser cortado de um time de basquete da escola, ele foi para casa, se trancou no quarto e chorou muito. Sabe de quem eu estou falando?
Ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jordan. Então, olha o que ele passou. E tinha um outro que até os 4 anos de idade não falava nada. E o professor olhava para ele e falava assim, puxa, não vai ser grande coisa. Albert Einstein. E teve outro que foi rebaixado no trabalho como âncora porque ele não era adequado para atuar na TV. Ela, que nós já falamos sobre ela aqui, Oprah Winfrey. E teve outro que foi despedido pelo jornal por falta de imaginação. Imagina, falta de imaginação e criatividade desse período do jornal. Walt Disney. E teve outro que aos 11 anos foi cortado do time por ser pequeno demais, por ter dificuldade de crescer e de se desenvolver. Lionel Messi, o melhor jogador do mundo. Eu sei que tem uns aí que acham que o CR7 é melhor, eu não. Eu acho que o Messi é melhor. Mas não vamos entrar nessa discussão. Tem um outro que aos 30 anos de idade foi devastado, entrou em depressão e teve a sua vida quase que destruída. Faliu empresas, inclusive. Sabe quem é? Steve Jobs. E teve um outro que foi expulso da escola com problemas com drogas. Enveredou-se pela pobreza, pelas drogas, quase cometeu suicídio. Eminem. Teve um outro, o professor disse que ele era muito burro para aprender alguma coisa. Pô, você é burro demais. Não via nele nem sucesso, nem futuro. Via um futuro de desastre e de morte. Thomas Edison, que inventou a lâmpada, não é? Pessoal, eu tô falando dessas histórias para que vocês entendam que você não precisa ser o super-homem ou a super-mulher, a super-heroína, o super-tudo para conquistar alguma coisa, para realizar alguma coisa, para ser alguém, para marcar a vida de alguém. Vocês só precisam ser vocês mesmos. Mas sabe o que impede vocês de serem vocês mesmos e de conquistar aquilo que vocês vieram ao mundo para conquistar? Vocês mesmos. A gente é a nossa maior dificuldade, o nosso maior empecilho, o nosso maior problema. A maior barreira que nós temos que enfrentar somos nós mesmos, é a nossa mente, é a nossa falta de fé, é o nosso coração, é o nosso interior, são os nossos problemas que a gente interioriza, é a nossa pequeninez, é a nossa sensação de sermos inferiores, sentimento de inferioridade. Para com tudo isso, acredite em você, comece a fazer seu projeto de vida. A partir de hoje, nós vamos trabalhar esse tema e eu quero que você fique muito empolgado para realizar cada um deles. E se você, por alguma razão, não realizar todos, não tem problema, eles vão ser ajustáveis. O importante é que você saia do lugar. O que você não pode é se permitir ficar parado, estagnado, desacreditado. E é interessante porque esse tempo de pandemia em que vocês estão tendo aulas online, em que vocês estão em casa, muitas pessoas pararam de acreditar em si mesmas, pararam de estudar, pararam de crer, pararam de sonhar, pararam de fazer tanta coisa. Por causa dessa realidade, por causa do mundo, por causa de tudo que está acontecendo. Mas quem vai mudar a sociedade se não nós, você e eu? Então, convido vocês a começarem a partir de hoje a pensar em seu projeto de vida. Para concluir, eu vou mandar para vocês uma atividade sobre essa aula, sobre projeto de vida, porque eu queria trabalhar com vocês hoje a empolgação, o despertar, a importância de vocês entenderem quem vocês são e o projeto de vida de vocês ser executado. E depois a gente vai entrar no conteúdo, nos detalhes, nos pormenores e na atividade que vai valer nota. Eu vou mandar para vocês e eu aviso via WhatsApp, tá bom? Se eu mandar antes da aula da semana que vem, eu aviso o WhatsApp. Senão a gente já manda junto com a aula da semana que vem. Deus abençoe. Acreditem em vocês, acreditem em Deus, acreditem na vida. Tamo junto, é nóis.